Oi, pessoal, vamos continuar a falar sobre o gráfico da função do segundo grau. Para fazer o gráfico de uma função do segundo grau, a gente vai chutar alguns valores para x e com esse valor de x a gente vai encontrar o valor do y. Então, aqui, olha, tá vendo? Eu tenho uma função f de x que é igual a x ao quadrado, eu chuto alguns valores para x e encontro os valores de y. Note que, então, nós vamos encontrar pares ordenados. Olha, o x é menos 3, primeiro número é menos 3. Esse 9 aqui é o valor do y. Então, o par é menos 3 e 9. Então, nós encontramos todos esses pares. Em seguida, a gente coloca os pares ordenados aqui no gráfico, nos dois eixos, né? No plano cartesiano, que é o plano que contém o eixo x e o eixo y. Então, nós temos esses pontos. Em seguida, a gente vai fazer um esboço do gráfico unindo estes pontos aqui. Só que não pode unir com uma reta. É importante que a gente saiba que o gráfico da função do segundo grau é uma curva. E essa curva é chamada de parábola. Então, quando a gente une esses pontos, a gente tem que tentar formar uma curva. Isso que a gente vai fazer é um esboço do gráfico, tá? Antes de falar do esboço do gráfico, vamos recordar que, nesse caso aqui, a gente encontrou 2, 4, 6, 7 pares ordenados. Então, nós colocamos 7 pontos aqui. Mas acontece que o domínio e o contradomínio da função é o conjunto dos números reais, ou seja, é um conjunto infinito. Então, nós podemos atribuir infinitos valores para x para obter os valores de y. E, consequentemente, nós vamos encontrar infinitos pares ordenados. Então, quando a gente une os pontos, formando essa curva que se chama parábola, a gente precisa entender que essa curva não acaba aqui, isso aqui vai prolongar infinitamente aqui para cima, e aqui infinitamente aqui para esse outro lado, tá? Então, repetindo, o gráfico da função é dada pela representação de todos esses pontos, no caso desses exemplos aqui, ó, de todos esses pontos, no plano cartesiano. O plano cartesiano é esse conjunto aqui. Porém, como é impossível calcular as coordenadas de todos os pontos da curva, a gente vai colocar apenas alguns pontos, né? A gente calcula, então, as coordenadas de apenas alguns pontos e aí a gente traça o esboço do gráfico da função, tá? Agora, o que eu quero falar com vocês? Toda vez que você traçar o gráfico da função, toda vez que você traçar uma parábola, essa parábola vai ter um eixo de simetria. Um eixo de simetria é uma linha. Essa linha divide a parábola ao meio, em duas partes iguais. Então, o que tem do lado esquerdo tem igualzinho do lado direito. Por exemplo, tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse é o ponto menos 3 e 9. Do outro lado vai ter um ponto, só que 3 e 9. Eles são simétricos. Enquanto o x é positivo, o outro é negativo. Mas o que eu quero dizer para vocês, a distância que esse ponto aqui está do eixo de simetria é 3, tá vendo? E a distância que esse outro está do eixo de simetria também é 3. Nesse ponto aqui de baixo, a distância que ele está do eixo de simetria é 2, e o ponto daqui está 2 também de distância. Então, o eixo de simetria divide a parábola ao meio. Significa que se você, por acaso, tivesse feito esse desenho num papel e dobrasse exatamente nessa reta aqui, essa linha vermelha, que é a parábola, ia dobrar, né? Ia ficar exatamente em cima dessa outra parte, ou o contrário, tá bom? E aí eu quero falar com vocês a respeito desse eixo de simetria, um pouco mais. Esse eixo de simetria, ele divide a parábola em dois ramos. Então, eu vou desenhar aqui para vocês mais ou menos, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma parábola, essa parábola, nossa senhora, essa parábola, ela vem até aqui embaixo e depois começa a subir, tá? Esse aqui, ó,
é o ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo recebe o nome de vértice da parábola. Então, é por este ponto que vai passar o eixo de simetria. Então, esse aqui não precisa ser necessariamente o eixo Y, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Naquele exemplo que eu dei aqui em cima, por coincidência, foi o eixo Y, desculpa, o eixo Y. Mas esse aqui não necessariamente é o eixo Y, mas o nome dele é eixo de simetria. Simetria vem da palavra simétrico, ou seja, tudo que tem de um lado tem do outro, igualzinho, só que como se fosse um espelho. Então, imagina que esse eixo de simetria é um espelho, o que tem para lá tem igualzinho para cá, tá? Bom, mas o que eu quero falar para vocês? Esse eixo de simetria divide a parábola em dois ramos. Então, tem esse ramo aqui, eu vou colocar de outra cor, tá? Esse ramo aqui, ó, a gente lendo o gráfico da esquerda para a direita, ele está fazendo o quê? Ele está descendo. Ah, meu Deus, apaguei o negócio. Não era para apagar. Ele está descendo, né? Ó, ele está descendo. Então, ele desce, 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 até chegar aqui. Então, esse é um ramo azul. Ele está descendo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai, quando chega nesse ponto, que é o vértice, ele começa a subir, tá? Então, ele começa a subir. Então, esse vértice aqui é o ponto mais baixo da minha parábola, é o ponto mais baixo da parábola, ele não vai descer mais do que isso, mas ele começa a descer aqui no azul, então, na parte azul, a reta está descendo, e na parte laranjada, a reta não, desculpa, a curva está subindo, né? Então, isso aqui é um ramo da parábola, é chamado de ramo da parábola. E esse outro aqui também é chamado de ramo da parábola. Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui é um ramo da parábola. Então, isso aqui é um ramo da parábola. Agora, você está vendo que esse ramo azul está descendo e o outro está subindo? Então, o ramo que desce tem um nome de ramo... vou apagar de novo. Esse ramo que desce tem um nome de ramo decrescente. Decrescente. E o ramo que sobe, adivinha, tem o nome de ramo crescente.